Olá, queridas amigas e queridos amigos do Trino, como é que estão? Tudo bem? Meu nome é Maurício Ferreira Cunha, sou juiz de Direito junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e professor de Direito Processual Civil aqui do Trino Concursos. É uma honra muito grande, um orgulho muito grande estar aqui com todos vocês. Nós vamos conversar neste primeiro vídeo e em mais dois vídeos, cada um de aproximadamente 20 minutos, nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante. Vamos falar de processo estrutural e controle das políticas públicas pelo MP em ação civil pública. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Neste nosso primeiro videozinho, nós vamos começar falando de políticas públicas. Odiernamente, né, nós sabemos que as políticas públicas, elas exigem um complexo, né, um robusto, digamos assim, procedimento de instalação, de implantação, né, de implementação dessas políticas públicas. Desde o seu planejamento, nós temos que lembrar que há necessidade de um amplo debate público, isso é indiscutível, até para você legitimar a implantação dessas políticas públicas, bem como a reserva de dotações orçamentárias para a sua consecução, para que seja atingido aquilo que foi o objeto daquela política pública adotada. Na busca de facilitar a sua prestação, a gente sabe que o administrador público, né, ele pode, gozando de uma certa discricionariedade que é inerente à própria atuação do administrador público, ele pode descentralizar a execução de algumas dessas políticas com a criação de entidades ou o contrato mesmo que se faz com organizações sociais de interesse público. No entanto, quando a gente percebe que esta descentralização ela se torna falha, quando a gente percebe que a prestação do serviço público acaba se tornando ineficiente, aí, obviamente, que nós necessitamos de uma intervenção judicial. Para quê? Para que nós tenhamos o cumprimento da lei e que seja também atingido o interesse da coletividade. É justamente em busca desse provimento que acabam surgindo os chamados processos estruturais. Vejam que nós estamos falando inicialmente de políticas públicas, de como implementar, e posteriormente das falhas na prestação, na implantação, né, na prestação dos serviços públicos e na implantação dessas políticas públicas. Justamente em busca deste provimento, quando nós temos essa falha, é que surgem os processos estruturais. Eles decorrem da ineficácia do aparelho estatal, do aparelhamento estatal em satisfazer determinada garantia fundamental de sua atribuição. E esses processos estruturais, assim chamados, meus amigos, eles costumam ter, né, como eu falei no início, esse debate público, ou seja, essa participação social e uma ampla cognição exauriente. Ele tem características próprias, né? Justamente para ensejar a análise das perspectivas diversas que acabam circundando o caso. Então, o processo estrutural, a gente pode dizer assim, ele se caracteriza por algumas situações, né, por alguns elementos. Né? Ele, por exemplo, primeiro deles, ele se pauta na discussão sobre um problema estrutural, sobre um estado de coisas ilícito, importante que a gente coloque isso como premissa, ou seja, um estado de desconformidade, ou qualquer outro nome, né, que se queira utilizar, a doutrina usa mais estado de coisas ilícito, para designar uma situação de desconformidade estrutural. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro elemento que caracteriza o processo estrutural. A gente está pautado, nós estamos pautados, perdão, numa discussão sobre um estado de coisas ilícito. Segundo ponto, segunda característica que a gente precisa destacar. O processo estrutural, ele se caracteriza pela busca de uma transição deste estado de desconformidade, desse estado de coisas ilícito, né, para um estado ideal. A gente sair da ilicitude para aquilo que nós consideramos como sendo ideal. Isso significa o quê, pessoal? Uma reestruturação. Por isso, processo estrutural. Removendo aquela situação de desconformidade mediante uma decisão de implementação
que seja efetivamente escalonada. É isso que a gente busca, é isso que se quer. Um terceiro elemento, uma terceira característica, é justamente o fato de que o processo estrutural ele acaba se desenvolvendo, amigos, num chamado procedimento bifásico, que inclui o reconhecimento e a definição do problema estrutural. Você reconhece, você sabe qual é o problema estrutural. Olha, nós temos que atacar aqui, esse é o grande objeto. Por quê? Porque não ocorreu, né, não aconteceu da forma como nós imaginávamos. Então, inclui o reconhecimento, a definição do problema estrutural e você acaba estabelecendo um norte, ou seja, você acaba estabelecendo o programa ou o projeto de reestruturação, readaptação que será seguido. Esse seria o nosso terceiro elemento. Mas dois elementos, mais duas características, meus amigos, que definem bem o processo estrutural, né? Um quarto elemento seria este processo estrutural, ele acaba se desenvolvendo num rito, digamos assim, num procedimento que é marcado notadamente por sua flexibilidade, uma flexibilização procedimental. Isso é intrínseco. Por quê? Em razão das próprias características que envolvem, a gente está falando de políticas públicas, né, de implementação efetiva, então vamos reestruturar, vamos readaptar, é possível a adoção de formas atípicas de intervenção de terceiros, né, apenas exemplificando, até mesmo de medidas executivas, a gente pode falar do 139, inciso 4, do 536 do CPC, alteração do próprio objeto litigioso, isso faz parte também dessa flexibilização procedimental, e também, sem sombra de dúvidas, a utilização de mecanismos de cooperação judiciária. Essa seria a quarta, né, característica que nós falamos. E ainda temos uma quinta e última característica, que seria a consensualidade. Ela também faz parte desse processo estrutural, abrangendo inclusive a adaptação do processo, conforme estabelece o artigo 190 do CPC, que trata dos chamados negócios jurídicos processuais, típicos e atípicos, né, fazendo referência ao princípio do autorregramento da vontade das partes. Então, resumindo, né, o que o processo, ou melhor dizendo, como o processo estrutural se caracteriza? Repito, ele se pauta na discussão sobre um problema estrutural, sobre um estado de desconformidade, um estado de coisas ilícito. Em seguida, nós temos que lembrar que é uma das características também a transição que deve haver desse estado de coisas ilícito, desse estado de desconformidade, para um estado ideal, né, essa reestruturação que a gente fala. Terceiro, desenvolver-se num procedimento bifásico que inclui reconhecer e definir o problema estrutural e estabelecer qual é o norte, qual é o caminho, qual é o programa, né, que será seguido de reestruturação, evidentemente. Ele acaba se desenvolvendo num procedimento que é marcado por uma flexibilidade intrínseca, e a gente já mencionou aqui quais são essas características, né? Dentre eles a alteração de um objeto litigioso e, por fim, a consensualidade, conforme estabelece o artigo 190 do CPC. Dito isso, amigos, nessa toada, podemos assim afirmar, e influenciado, principalmente a gente vai falar a respeito da origem, né, do processo estrutural, mas influenciado pelos modelos norte-americanos, o Poder Judiciário brasileiro ele passou a se comportar, podemos afirmar assim, de maneira a prever, melhor dizendo, a prover a materialização das políticas firmadas pela administração pública em suas diversas esferas, em todas as esferas, por meio da vazão de uma série de decisões que nós chamamos de decisões estruturais, por conta de um processo estrutural. No que se refere, aliás, aproveitando o gancho, né, e já complementando um pouquinho mais a nossa singela fala, no que se refere à decisão estrutural, propriamente, é possível que nós afirmemos que a busca pela implantação, né, de uma reforma em uma instituição, viabilizando, por exemplo, né, uma determinada política pública, ou simplesmente, vamos imaginar aqui, né,
para atingir a concretude de um direito fundamental, tudo isso, repito, no que se refere à decisão estrutural, precisa estar abrangido. Então, não é uma decisão qualquer, né? Não é uma decisão simples, como a gente poderia falar, envolvendo um processo que nós tenhamos uma parte, uma pessoa física no polo ativo, uma pessoa física no polo passivo. Não são os litígios individuais, né? A gente consegue compreender que o processo estrutural ele vai além. Então, dito isso, né, a decisão estrutural ela traz esses pontos importantes, esses requisitos importantes. No que se refere à decisão estrutural, é perfeitamente possível nós afirmarmos que ela busca implantar uma reforma em uma instituição, reestruturar aquela instituição, readequar aquela instituição, viabilizando, né, aquela política pública que não foi implementada porque houve uma falha e, obviamente, a intervenção judicial deve vir nesse sentido. Não, repito, não é uma decisão estrutural simples, não é uma decisão como outra qualquer, né? A gente percebe a aderência nas decisões estruturais a um litígio de interesse público, que fique bem claro isso, ou seja, ao discutir o provimento, né, de valores fundamentais, a questão em si ela passa a fazer parte da esfera de interesses de uma coletividade, né? A gente não está falando, repito, de processos individuais. É por essa razão que o processo em que ela é constituída, em que a decisão estrutural ela é instituída, esse processo é chamado de processo estrutural. Esse instrumento ele pretende tutelar os direitos em sua origem a partir dos órgãos responsáveis pela gestão e execução dessas políticas públicas. É a partir deste amplo debate, é a partir da flexibilização procedimental, é a partir da política de consensualidade, é aí que a gente consegue fazer com que tenhamos uma gestão correta e a execução adequada dessas políticas públicas. Isso se apresenta, melhor dizendo, amigos, como um elemento fundamental do processo estrutural. Aquela lesão provocada pela desorganização destas instituições, né, dessas instituições voltadas à coletividade, essa lesão não pode ser combatida senão através de uma reorganização, senão através da sua própria reorganização. Isso se faz fundamental, por isso, repito, nós temos que trabalhar bastante o diálogo, né, para que a gente tenha implementada a política pública de forma correta. Vamos reestruturar, vamos readequar. Decisão estrutural, meus amigos, então, em linhas bem genéricas, né, por conta até dessa nossa abordagem ser um pouquinho mais simplória, pelo que humildemente eu peço desculpas, a decisão estrutural é aquela que busca implantar uma reforma estrutural num determinado ente, isso se faz necessário, né? Numa organização ou numa instituição, com o objetivo de concretização de um direito fundamental, porque a gente está falando de uma política pública, pode envolver saúde, pode envolver educação, né? Pode envolver custódia dos presos, a gente não sabe, né? Mas, enfim, a ideia é implantar uma reforma estrutural em um ente, em uma organização, em uma instituição, com a finalidade, com o objetivo de concretização desse direito fundamental. Com isso, você realiza a política pública que deveria ter sido realizada e não foi, evidentemente por falhas que aconteceram, ou você acaba resolvendo litígios complexos. Você parte de uma premissa de que a ameaça ou a lesão de que as organizações burocráticas representam para a efetividade das normas constitucionais não pode, de forma alguma, ser eliminada sem que tais organizações, tais entes, tais instituições sejam, obviamente, reconstruídos e, consequentemente, nós tenhamos as políticas públicas também reestruturadas e implementadas. O papel do MP é fundamental. O papel do MP nos processos estruturais é de uma importância ímpar, obviamente através do ajuizamento das ações civis públicas. Controlar essas políticas públicas, né, através das ações civis públicas. Por quê, pessoal? Porque nós estamos falando
de conflitos multipolares, né? Uma outra expressão usada pela doutrina. Conflitos de complexidade, né? Não é um litígio simples, fácil de ser resolvido, cujo objetivo é promover valores públicos através da via jurisdicional. Ah, Maurício, mas então o judiciário acaba intervindo, por exemplo, né, num outro poder porque não foi implementada a política pública de forma correta. Exatamente isso. Você promove valores públicos pela via jurisdicional, por quê? Porque você acaba transformando uma instituição pública, você acaba transformando uma instituição privada, né? Você reestrutura a implantação daquela política pública que não saiu a contento. Você tem uma necessidade de reorganização, reestruturar, readequar, né? Com alteração, se for o caso, até mesmo dos seus processos internos, né? De toda a administração interna que existe, o judiciário vai, de uma certa forma, através de uma decisão estrutural, contribuir para isso, né? A estrutura burocrática dessas instituições, a mentalidade dos seus agentes, né? A atuação, o pensamento, a forma de agir desses agentes, para quê? Para que eles passem a cumprir a função de acordo com o valor que foi afirmado na decisão. E temos exemplos, né, como eu já disse para vocês, amigos, uma decisão, né, tanto na educação, na saúde, enfim. Mas vou dar alguns exemplos aqui. Vou trazer 3 exemplozinhos bem rápidos para vocês, meus queridos amigos, com toda humildade. A decisão que visa, por exemplo, a concretização do direito de locomoção, né, das pessoas portadoras de necessidades especiais, não é? Ela vai estabelecer um plano de adequação, um plano de implementação de acessibilidade das vias, né? Isso se torna extremamente importante. Dos logradouros também. Esse é um exemplo, né, de decisão estrutural. Dos prédios, né, dos equipamentos públicos. Isso tudo faz parte de uma decisão estrutural, de um conflito multipolar e de uma complexidade, evidentemente. Um segundo exemplo que a gente poderia destacar aqui, meus amigos, aquela decisão que visando, né, que tendo como objetivo assegurar o direito à saúde, e que foi uma das características que eu mencionei, né, uma das situações que eu mencionei. A decisão que visa assegurar o direito à saúde e que considera o crescimento, vamos imaginar, do Zika vírus, né, do número de casos de microcefalia numa determinada região, e justamente o fato desse crescimento de casos de microcefalia estar relacionado, possivelmente relacionado, né, com o Zika vírus, essa decisão estrutural ela tem que estabelecer de forma impositiva, dentro de um processo estrutural, um plano de combate ao mosquito Aedes aegypti. Esse exemplo é muito mencionado pela doutrina, pessoal, né? Prescrevendo uma série de condutas para as autoridades, principalmente para as autoridades municipais, né? E por fim, pessoal, a gente poderia destacar, eu falei o primeiro, né, das pessoas com deficiência, a questão da saúde, das minorias, pessoal, né? Uma decisão, vamos supor que buscando salvaguardar direitos de minorias, essa decisão estrutural ela acabe impondo a inclusão na estrutura curricular do ensino público de disciplinas ou de temas, né, que sejam relacionados à história dos povos africanos ou dos povos indígenas, não é? Esses são 3 exemplos bastante mencionados pela doutrina e que podem ser um reflexo, né? São um reflexo dessa decisão estrutural. Por fim, pessoal, eu lembraria também da decisão que decreta a falência, não é? Que tem uma forte carga estrutural. Se a gente olhar para a Lei 11.101 de 2005, né, a gente vai perceber lá no artigo 99, principalmente porque o juiz sentenciante, né, aquele juiz que vai prolatar a decisão, ele vai determinar algumas medidas, como, por exemplo, medidas necessárias, isso consta do artigo 99, faz parte de um dos seus incisos, medidas necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, né? A possibilidade de você nomear um administrador judicial, isso faz parte do 99 também. O juiz pode determinar, o juiz sentenciante, né, quando decreta-se a falência, né,
Quando ele entender conveniente, ele pode determinar a convocação de uma Assembleia Geral de todos os credores. Para quê? Para a constituição de um comitê de credores. Vejam que o processo falimentar, ele também se reveste dessas características, né? E pode ainda, por fim, só para a gente finalizar esse primeiro bloquinho, pessoal, pode ainda, por fim, autorizar a manutenção do comitê, eventualmente, né, em funcionamento, na recuperação judicial, se for o caso, é claro, né, quando da decretação da falência. Então, são apenas alguns exemplos. Eu falei que ia mencionar 3, acabei mencionando 4, né, com a Lei 11.101 de 2005, o seu artigo 99, tá certo? A gente fecha aqui o nosso primeiro bloquinho, daqui a pouco a gente vem conversar um pouquinho mais sobre processo estrutural no segundo bloco. Pessoal, até já já.